Bom, boa tarde a todos. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa programação do seminário do Ibraflor. E a nossa próxima apresentação é uma apresentação também bastante aguardada, que é um trabalho conjunto que o Ibraflor desenvolveu junto com o CPEA da USP. E o tema é o diagnóstico do setor de flores e plantas ornamentais. Então, para todos vocês aqui que estão nos assistindo e para os internautas também, a questão é a seguinte: há muitos anos já nós temos enfrentado diversos problemas com relação aos dados do setor a serem divulgados. E foram feitos durante esses últimos anos diversos levantamentos, seja pelo Ibraflor ou até em trabalhos individuais com outras empresas já contratadas, mas o setor estava bastante carente de dados, um diagnóstico, mas feitos com um levantamento realmente calçado em estatísticas e, principalmente, o cruzamento das informações do nosso setor com a realidade dos números oficiais do governo. Então, para vocês terem uma ideia, a gente precisava atrelar esses números, porque esses números oficiais, que agora vão passar a ser utilizados por todos do setor, são números importantes para estarem entrelaçados com órgãos de pesquisa, órgãos governamentais, IBGE, Ministério da Agricultura, porque baseado nesses dados que a gente vai levantar informações, por exemplo, toda vez que for utilizado um dado pela imprensa, ou, por exemplo, um dado pela linha para fazer o plano safra, linha de financiamento. Qual é o tamanho desse setor? Quanto que ele movimenta? Quanto ele gera de mão de obra? Quantas pessoas estão envolvidas nessa cadeia como um todo? E dentro disso também, depois a própria especialista do CPEA, que é o órgão vinculado também à Exalc USP, vai explicar melhor, mas só para dizer para vocês, muito importante a gente separar bem o que é o faturamento e o que é o PIB. Ela vai explicar isso bem, para vocês também depois entenderem que são conceitos e situações diferentes. Mas foi um trabalho que aí a gente já fechou um contrato há mais de um ano atrás, e aonde nós realmente dedicamos bastante tempo. Então, antes de chamar a própria Nicole do CPEA, eu queria chamar o Matheus aqui à frente. Matheus é diretor técnico do Ibraflor e eu sou o diretor de comunicação, mas nós dois também, como agrônomos e militantes aí há muitos anos no setor, ficamos responsáveis por fazer esse acompanhamento junto ao Ibraflor e junto a todo o setor, e esse trabalho demandou aí uma série de pesquisas, reuniões, visitas a mercado, análise de metodologia e várias reuniões também com o próprio CPEA. Então, quem vai fazer essa apresentação é a Nicole, do CPEA. Nicole, por favor, venha até aqui na frente. Enquanto isso, eu queria também que o Matheus falasse um pouco para vocês, algumas palavras. Alô, boa tarde. Bom, esse projeto foi bem desafiador desde o início, né? Nós tínhamos que reunir o maior número de dados e acho que o maior desafio também a Nicole vai tentar apresentar. A gente tem que reunir dados do passado para tentar trazer isso para o presente. Tivemos apoio de vários produtores, as cooperativas foram fundamentais. E um grande agradecimento também ao CPEA, que deu suporte a isso e consistência aos dados, né? Eu acho que hoje, a partir de hoje, o setor vai conseguir ter todo ano o seu número, né? O PIB gerado, e não vai ser só mais um retrato, né? Então nós vamos ter o setor, ele vai ter movimento, né? Ele não vai estar mais parado. Certo? Obrigado. Olá, pessoal. Estão me ouvindo, então, né? Muito boa tarde a todos vocês. O meu nome é Nicole, né? Já foi introduzida aqui pelo Renato e pelo Matheus. E estou aqui representando o CPEA, né? Que é a instituição
parceira do Ibraflor nesse projeto de dimensionamento, né, de diagnóstico, de dimensionamento da cadeia de flores e plantas ornamentais, captando aí especificamente duas dimensões, né, que dão o nome aí ao nosso estudo, né, geração de PIB e geração de empregos ou mercado de trabalho, que a gente quis dimensionar aqui. E até antes de começar a falar aqui, queria só trazer um recado do CPEA, né, que eu estou aqui como representante do CPEA, que é uma satisfação realmente muito grande para nós estar nessa parceria, né, com o Ibraflor. Esse estudo nos desafiou muito metodologicamente, né, e tivemos um apoio aí, como o Renato já falou, e o Matheus, né, de muitas reuniões e muitas conversas também com vocês que vivem o setor diariamente, e a gente está bem contente mesmo, bem satisfeito com essa primeira fase de resultados, que é o que eu vou falar aqui, lembrando que a ideia é que a gente tenha um projeto contínuo, né, que essa parceria aí perdure, que a gente continue estudando e gerando estatísticas sobre a cadeia de flores e plantas ornamentais. E como esse é um trabalho de muitas mãos, né, vou só apresentar aqui, então, a nossa equipe, né? Ela é coordenada pelo professor Geraldo Barros, que é o coordenador científico de todo o CPEA, ele que coordenou esse projeto, e por mim, né, que sou a Nicole, e tivemos uma participação ativa aí também de mais 4 professores, doutores lá da Exalc, e de outras universidades também que fazem parte da nossa equipe, que se dedicaram aí muito tempo para a gente chegar nesses resultados que a gente vai trazer aqui. E tivemos também, como eu disse, a colaboração do Renato e do Matheus, que vocês conhecem bem, né, que nos forneceram muito conhecimento ali de dia a dia sobre a cadeia, nos ajudaram demais tecnicamente também, para que a gente chegue, né, para que a gente tenha esses resultados que temos hoje. E o objetivo dessa apresentação, mais do que passar exaustivamente por números, né, porque a gente vai divulgar, assim que o seminário terminar, no nosso site do CPEA vai poder ser baixado lá o relatório, em que lá a gente apresenta todos os números, né, apresenta, discute, detalha. A gente vai divulgar o relatório completo, que é um estudo ali de quase 100 páginas, tem uma versão resumida para quem quiser só, né, dar uma olhada nas estatísticas principais, mas esses dados vão estar lá, logo em seguida aqui do seminário, e o que a gente pensou em trazer aqui para essa apresentação é mais contar um pouco mesmo sobre o projeto, né, por que a gente criou esse projeto, qual foi a motivação, falar sobre a importância e o uso, né, desses resultados que vão passar a ser divulgados pela nossa parceria. E eu vou trazer, claro, alguns números, né, os principais, os números mais agregados, para a gente ter uma ideia, já aqui nesse seminário, da dimensão da cadeia que a gente mensurou. Tá? Então, por que a gente começou essa parceria, né, que já vem aí de meses sendo desenvolvida? A cadeia de flores e plantas ornamentais, ela se torna hoje, né, um exemplo aí dentro do próprio agronegócio e da economia de dinamismo, de organização. É uma cadeia que tem uma perspectiva ainda de tomar uma dimensão ainda maior dentro do nosso agronegócio, que, ao mesmo tempo, tem muitos desafios, né, pela frente, e seja pelo tamanho da cadeia, né, ela é significativa ali em termos monetários, e porque é uma cadeia que também tem desafios pela frente, e a gente sabe que, né, decisões informadas, em geral, são decisões melhores, isso, né, faz com que a gente considere que seja essencial que a cadeia tenha hoje esse tipo de informação que seja confiável, que seja sempre atualizada, até para que ela possa se apresentar, né, para o restante da sociedade. Então, foi por isso, né, a nossa motivação aí principal. E eu trago um porém, né, uma qualificação aqui, que a própria geração dessas estatísticas, né, então, aqui o projeto o objetivo é gerar esses indicadores que a gente chama de macroeconômicos, né, que são medidas universais
podem ser utilizadas em qualquer ambiente, podem ser comparadas a outros setores, que é PIB e emprego. E, para gerar essas informações macroeconômicas, já um dos desafios da cadeia foi bem percebido durante esse estudo, que é a falta mesmo de estatísticas oficiais, né? A cadeia convive com essa escassez de estatísticas, e, muitas vezes, as estatísticas que existem, quando a gente olha com cuidado, né, coloca uma lupa ali, elas não são boas, né, são oficiais, mas não representam a realidade, né? Então, isso fez parte aí de um desafio grande desse projeto, de achar um equilíbrio que a gente precisa, eu vou falar melhor sobre isso, a gente precisa se manter ali dentro dos dados oficiais da economia, mas a gente quer também que esse número reflita bem a realidade do setor. Então, foi aí um desafio desse projeto, né? Dado que as estatísticas oficiais muitas vezes são muito falhas. E esse próprio cenário, né, de escassez de dados oficiais, o que ele impõe, né? Que, se a cadeia quer informação sobre si própria, ela se mobiliza e vá atrás. E existem várias mobilizações dessa forma, né? Agora passamos um tempo aí estudando a cadeia, a gente viu várias ações, e esse projeto é um desses resultados, né, que foi realmente aí o Ibraflor ir atrás do CPEA. A gente teve colaboração de vários agentes da cadeia para conseguir chegar nesses números, né? Então, é uma consequência disso, o setor se mobilizando para buscar informação e conhecimento sobre si próprio. E, considerando esse cenário, o que a gente quer nesse projeto? A gente quer, de forma bem específica, que a cadeia tenha esses indicadores de PIB e de emprego atualizados e robustos, para que a gente possa acompanhar sempre a sua dimensão e seu desempenho. Eu deixo destacado aqui essas duas palavras, né, atualizados e robustos, porque elas nortearam bastante tudo que a gente fez nos últimos meses juntos do Ibraflor, né? Primeiro, atualizado. Então, o Ibraflor e outros agentes da cadeia já desenvolveram estudos anteriormente, né, retratos, já teve até dimensionamento de PIB, mas, em geral, olhando ali para um período, e esse estudo era descontinuado. E o que a gente quer é que esses dados, né, nós criamos ali medimos ali a dimensão, a gente quer manter isso sempre atualizado, né, divulgado, pronto para download, para que todo mundo possa utilizar. Para que agora, por exemplo, em 2022, a gente vai chegar nessa fase, né, mas que o PIB de 2022 esteja lá, né, no site do CPEA do Ibraflor, atualizado, para quem quiser ver como é que está o desempenho da cadeia nos momentos correntes. E nós precisamos, né, queremos que esses indicadores sejam robustos. E aí, pensando em robusto, primeiro, né, robusto com a realidade do setor, por isso que a gente teve conversas aí intensas, né, com o Ibraflor e outros agentes, para que os números façam sentido para a realidade de vocês, e robustos metodologicamente também. Então, eu sou pesquisadora, né, não quero entediar vocês aqui com detalhes técnicos, mas, bom, eu vou falar isso no próximo slide, né? Vocês vão entender melhor essa questão da robustez metodológica que eu estou falando, e por que, no fim, isso é importante para quem usa o número, né, que serão vocês, no caso, todos os interessados na cadeia. Como que a gente vai atingir esse objetivo, né? E essa que é uma parte mais metodológica. A gente aplica essa metodologia própria do CPEA, que é uma metodologia já muito consolidada, porque a gente faz isso há muitos anos, né? Então, a metodologia ela já tem ali décadas de aprimoramento, não é perfeita, né? Nenhuma metodologia é, a gente continua aprimorando e queremos fazer isso com a cadeia de flores, mas, desde 1999, o CPEA calcula o PIB do agronegócio junto da CNA. Né? Então, ao longo desse processo, essa metodologia foi sendo revisada de várias formas. Então, é uma metodologia bem consolidada, né? Ela é lastreada no IBGE. Então, o que quer dizer, né? Quem lança as estatísticas oficiais econômicas aqui de PIB, de mercado de trabalho, no Brasil, é o IBGE.
a gente está dentro dele, né? A gente olhou para a economia do IBGE e achou ali dentro, na estrutura deles, a cadeia de flores e plantas ornamentais. E isso é importante também tecnicamente. Ela já foi, é uma metodologia que já foi aplicada a várias outras cadeias, né? Já trabalhamos com soja, cana, algodão, bovinos, cacau e outras, né? E, por conta desses atributos, né, digamos assim, é uma metodologia que ela já é amplamente aceita, né? Sempre tem críticas, tem pontos de melhoria, a gente trabalha continuamente nisso, mas o PIB do agronegócio, o PIB das cadeias que nós calculamos, é um número que é utilizado e é aceito em qualquer ambiente que esse número seja levado, né? Então, se é para apresentar a cadeia ao tentar um financiamento com um banco, se é para discutir em qualquer ambiente lá em Brasília, as pessoas conhecem essa metodologia, conhecem o PIB do agronegócio e aceitam esses indicadores. Tá? E, além dessa aplicação da metodologia, algo que a gente sempre faz, trabalhando com as cadeias, é ter esse diálogo, né, para que o número realmente reflita o que o setor... né, que o setor se enxergue nesse número. E essa colaboração ela foi especialmente grande nesse projeto por conta dessa escassez de dados oficiais que eu comentei. Então, tivemos realmente uma colaboração, né, das cooperativas, inclusive de produtores rurais, que nos forneceram dados que foram importantes também. Então, só conseguimos viabilizar esse estudo por conta dessa colaboração, faz parte aí do nosso como, e também por conta de trabalhos anteriores que, né, vocês, como setor, já se mobilizaram e que também nos deram referências, né? Muitos trabalhos aí da Órtica, do Markstrat, que a gente também não partiu do zero, né? A gente já tinha alguns degraus já tinham sido subidos ali. E eu vou falar um pouco da evolução né, quais são os passos desse projeto contínuo, porque a gente está no meio dele, ele não acabou ainda, né? E só para vocês entenderem por que eu vou mostrar alguns dados de 2017, não é porque a gente está começando um estudo já defasado e olhando para o passado. É que o primeiro passo para a gente criar esse tipo de estatística, que é lastreada no IBGE, que está dentro da estrutura econômica, é preciso escolher um ano de referência. E tem vários critérios técnicos ali para escolher esse ano. Por exemplo, no PIB do agronegócio brasileiro, ele é 2010. Né? No de flores, a gente conseguiu avançar o máximo possível e criar essa base em 2017. Então, esse é o primeiro passo para chegar onde a gente quer chegar, né? Que é ter estatísticas confiáveis, sempre atualizadas, que foi dimensionar, então, o PIB dessa cadeia, das suas etapas, no ano de 2017. A partir disso, né, subindo a seta ali, o nosso objetivo, e a gente vai fazer, é compor uma série histórica de 2017 para frente, que vá sendo sempre atualizada, né, o mais rápido possível. E também, a partir dessa primeira fase do PIB no ano base, a gente consegue as informações para mensurar o mercado de trabalho também nesse ano base, 2017, ele é a nossa referência. Então, conseguimos falar, bom, quantas pessoas trabalharam para gerar todo esse PIB que a gente mediu. Conseguimos, depois, ver o perfil dessa mão de obra. Então, quem são essas pessoas? São homens, são mulheres, são pessoas de maior ou menor escolaridade, os vínculos são formais, informais de trabalho, né? Caracterizar essa mão de obra. E, depois, evoluir também, né, para o período corrente todas essas informações de mercado de trabalho. Então, o projeto, né, digamos assim, quando a gente estiver pronto para deixar ele só rodando, só atualizando, a gente vai ter cumprido essas etapas que eu mostro aqui. Por enquanto, o nosso foco foi o ano base, por isso que são dados de 2017, os principais que eu tenho aqui para mostrar, né, porque a gente estava criando esse fundamento para tudo que vem depois. E a gente trouxe uma prévia de 2021, só aqui para apresentação, ela nem vai estar no site, né, porque é uma estimativa, ainda vai ser aperfeiçoada, mas para já dar para vocês, às vezes é difícil a gente se relacionar, né, e comparar um número de 2017, a gente já até esqueceu como é que estava tudo naquele momento, então a gente trouxe uma prévia de quanto seria esse número agora em 2021, tá?
E por que esses dados são importantes, né? Um primeiro ponto é que o CPEA, a gente trabalha, né, na equipe econômica lá, continuamente aplicando essa ideia de cadeia aos dados econômicos, né? Porque, em termos oficiais, a economia é dividida em agricultura, indústria e serviços, né? Esses 3 setores. E se a gente olha para essa perspectiva e pega lá o dado oficial do IBGE, o número que nós temos é esse aqui, da agropecuária, né, por exemplo, usando aqui o agronegócio como um todo. A agropecuária, em 2021, ela teve um peso de 9% no PIB brasileiro. Esse número ele é muito menor daquele que é muito utilizado, né, que eu comentei, que está aí nas mídias, né, o que o setor acaba mais utilizando, que é o PIB do agronegócio, que é o que a gente calcula no CPEA, que a gente aí pega a cadeia inteira, né, desde o que está antes da porteira, fornecendo insumos, toda a parte de agroindústria, que também é agro, né, e, inclusive, uma parte de serviços, que eu já vou explicar daqui a pouco como funciona. Mas, quando a gente aplica nos dados econômicos essa visão de cadeia, que dimensiona o real impacto da agropecuária na economia, né, que não fica só no PIB dela dentro da porteira, aí a gente chega nesse número de 28% do PIB, que às vezes é 25%, né, vai oscilando aí entre 25% e 30%, que é o número que muitas vezes as pessoas têm na cabeça, né, quando pensam qual que é o tamanho do agronegócio ou da agropecuária no PIB. Mais ou menos 1/3, 1/4 do nosso PIB. É quando a gente adota essa visão de cadeia que o CPEA aplica aos dados econômicos. Então, a gente vai aplicar essa visão, né, na cadeia de flores e plantas ornamentais, e assim a gente consegue captar o impacto completo que a atividade de flores e plantas agrícola exerce por meio de todos os seus encadeamentos, né? Então, essa cadeia ela tem fluxos extremamente complexos, né, depois ali da porteira, os caminhos que essas flores percorrem até que elas cheguem ao consumidor, né, são vários fluxos, inclusive grupos muito heterogêneos de atividades, mas a gente tem que adotar uma estrutura simplificada, porque é um estudo macroeconômico, né, e essa é a estrutura que a gente adotou aqui para os nossos números. A gente tem a renda, o PIB, os empregos do que vem antes da porteira, que a gente chama de insumos, o PIB das flores, a empregabilidade dentro das flores na parte agrícola, naturalmente, é o núcleo disso, né, dessa visão de cadeia. Depois vem o comércio atacadista, e vejam que a seta né, não é linear, tá? A gente pode ter vendas diretas para o varejo, para o consumidor, inclusive. Mas, depois do comércio atacadista, o que a gente entendeu ali como varejo, né, é o comércio via supermercados, mercadinhos e hipermercados, via floriculturas e uma parte dos serviços também, né, de decoração, de paisagismo e jardinagem. Então, isso é um núcleo mais, assim, obviamente relacionado com a cadeia. Eu vou falar um pouco sobre esses agroserviços, porque é algo menos intuitivo, né, e às vezes gera confusão, e é algo que a gente adota lá no CPEA, no agronegócio, em todas as outras cadeias que a gente trabalhou, mas talvez vocês não tenham familiaridade com esse conceito, que é o seguinte, né, o serviço ali de decoração, ele faz parte, né, obviamente ele está relacionado com flores, o decorador comprou a flor, entregou a flor, ele faz parte da cadeia. Mas nós temos vários serviços da economia que não estão diretamente relacionados a esse fluxo, mas que estão prestando serviço, sim, à cadeia de flores e plantas ornamentais. Então, o que a gente computa aqui, por exemplo? Serviços financeiros, serviços jurídicos, no escritório de contabilidade, né, o advogado que prestou serviço, uma agência de comunicação e marketing que prestou serviço ou o banco que prestou serviço para o produtor, negociou ali um empréstimo, a agência de publicidade e marketing, o setor de comunicação, que prestou um serviço a uma floricultura, né, toda essa renda gerada
todo esse PIB, esses empregos que vão ser gerados nesse setor de serviços, uma parte deles é gerada porque esse setor está prestando serviço à cadeia. Então, a gente traz essa medida aqui também para captar isso que a gente quer, né? Uma analogia que a gente costuma utilizar é, vamos supor que amanhã a gente risque do mapa brasileiro a produção agrícola de flores e plantas ornamentais. A partir de amanhã não existe mais essa produção no Brasil. Qual que vai ser o impacto econômico disso? Não é só o PIB dela que vai desaparecer, o PIB ali agrícola, né? Toda a indústria de insumos que só existe para prestar esse serviço ia desaparecer junto, todo o comércio especializado e uma parte de serviços que está vinculado à cadeia ia desaparecer junto, e, inclusive, toda essa rede de agroserviços iria diminuir em alguma magnitude, né? Esses que estão prestando serviço à cadeia de flores não teriam mais essa atividade. Então, o que a gente quer medir é mais ou menos isso, né? Qual seria o impacto mesmo dessa atividade se a gente considera tudo que está vinculado a ela, nessa visão de cadeia agropecuária. Tem dois aspectos técnicos que eu acho que vale a pena destacar, porque eles já geraram dúvidas, né, em outras conversas que nós tivemos com conversas internas ali com o Ibraflor. Um primeiro ponto, a gente não trouxe o setor inteiro de decoração do Brasil ou de paisagismo e jardinagem para o nosso PIB. É uma parte dele, né, aquela parte que está diretamente vinculada à agregação de valor sobre as flores. Tá? Então, se a gente trouxesse esses setores inteiros aqui, a gente teria uma dimensão ainda maior. E a nossa visão, e isso a gente tem que adotar alguns critérios metodológicos, e a nossa visão do segmento de insumos, né, antes da porteira, ela é mais restrita do que vocês costumam trabalhar em termos de insumos. Isso porque, né, a gente não conta em insumos, quando vocês verem lá o PIB dos insumos, a parte dessas atividades que fornece, por exemplo, direto para o consumidor, ou que fornece para as floriculturas, né? É só o que entra na agropecuária. Então, se vendeu para a agropecuária, para a produção de flores, está aí. Se vendeu direto para o consumidor, uma parte de acessórios, por exemplo, não está contabilizado nesse número. Não está contabilizado aí também serviços, porque a gente contabiliza depois lá nos agroserviços. Não está contabilizado, isso é uma metodologia, uma questão super técnica de contas nacionais, que não vale a pena a gente entrar aqui, mas itens de investimento não são contabilizados, né? Então, a parte de estufas, por exemplo, não está nesse número agora. E a parte de sementes, né? Sementes, mudas e bulbos, ela também não é vista como insumo, porque ela está colocada na agropecuária, está colocada na parte agrícola da cadeia. E um dos objetivos desse projeto ser contínuo, né, que nós queremos que seja, é que, ao longo da parceria, a gente vai percebendo estudos que precisam ser feitos, novos dados que precisam ser gerados, e vai construindo isso, né? E um que já está no radar é a gente dimensionar esses insumos nessa visão mais ampla, para a gente ter uma ideia no número, né? Mesmo que ele não entre aqui no PIB, porque tem algumas coisas chatinhas, né, técnicas que a gente tem que adotar, mas quanto seria, né, o número se a gente adotasse essa visão mais ampla? A gente vai desenvolver aí ao longo dessa parceria, vamos construir esse número também. Por enquanto, ele está com essa visão mais restrita, digamos assim, desse segmento. Bom, e para que esses dados são importantes, né? Além da gente aplicar essa visão de cadeia, o que eu considero extremamente importante quando a gente olha para a agropecuária em geral e para cadeias agropecuárias, né, a gente pega os seus encadeamentos na economia e estima um impacto, uma dimensão mais correta, digamos assim, né, dessa atividade. A gente vai preencher uma lacuna, né? Então, a cadeia tem muita estatística, mas não dessa forma. A literatura tem estudos, mas não dessa forma, sabe? Contínuo e unificado. O fato da gente criar uma série histórica e estar lá para quem quiser usar, isso causa um efeito que
a gente vê muito isso no CPEA, né, que é um transbordamento assim, do conhecimento. Né? Então, vai ter lá dado pronto para quem quiser estudar a cadeia de flores. Então, se tem um analista de mercado que está interessado, ele vai poder baixar essa planilha e fazer um estudo com alguma perspectiva que, às vezes, a gente nem pensou. Né? Alunos de mestrado, de doutorado, que queiram estudar a cadeia, vão ter uma base, né, para estudar isso. Isso faz com que o conhecimento se multiplique. Né? Então, a nossa equipe vai estar estudando a cadeia continuamente, gerando essas estatísticas, mas outras pessoas, aí, estudiosos e analistas, né, Brasil afora, vão poder baixar essas estatísticas e estudar a cadeia também, né, contribuindo para a gente conhecer mais essa cadeia. O fato de ser contínuo, né, sempre permite que a gente melhore. Então, as estatísticas que eu vou mostrar aqui, né, nós trabalhamos por meses, são boas estatísticas, a gente está bem satisfeito, mas pode ser que aí, durante a divulgação, inclusive ouvindo o feedback de quem usa, a gente perceba, ali tem um ponto que a gente podia melhorar. Então, ao longo do tempo, essa estatística vai ficar cada vez melhor. Né? Isso é um aspecto importante, que só o fato da gente ter dado sempre atualizado e sendo divulgado, né, cada vez que a gente soltar uma atualização, né, toda ali a rede de contatos do CPEA, do Ibraflor, vai receber esse dado, né, a mídia reporta esse dado, e a gente está falando de dados de uma cadeia em plena expansão, então isso atrai olhares, né? De uma forma, é uma forma da cadeia estar sendo mostrada para o restante da sociedade, que às vezes ainda não prestou atenção, e esses dados vão atrair esse tipo de atenção, podem atrair investimentos, né, de forma geral. E outra importância, né, a gente está consolidando estatísticas, então, na verdade, foi até muito surpreendente a organização que o setor já tinha em termos de levantar suas próprias estatísticas. Né? Foi bem surpreendente, até atípico frente a outras cadeias, mas eram estatísticas mais esparsas, né, que às vezes não seguiam esse critério metodológico que precisa seguir para, né, ser aceito como um PIB. Então, aqui a gente está consolidando tudo isso, né, pegando informação do setor, as oficiais, e juntando tudo isso nesse indicador que é único, que é amplamente utilizado. Então, PIB e emprego são, assim, as medidas mais amplamente utilizadas de análise econômica. E, por isso, elas vão se tornar referência, essas estatísticas. Né? Elas vão estar sempre lá para ser utilizadas, seguem esses critérios universais, então elas vão se tornar referência, vão ser conhecidas do setor e de pessoas de fora do setor, e isso facilita o uso, né? Faz com que realmente vocês possam levar, querem apresentar a cadeia para qualquer objetivo aí que tenham, né, como agente da cadeia, levam essas estatísticas, elas vão ser utilizadas, vão ser aceitas, vão ser conhecidas, vão estar padronizadas com outras medidas, e, por isso, elas podem ser amplamente utilizadas. Naturalmente, ajuda a tomada de decisão, né? Então, vai ser algo a mais ali que a gente vai divulgar todo trimestre com essa... Né, macroeconomicamente, como é que está o desempenho da cadeia? Isso ajuda, né, no nível ali individual, a tomada de decisão. E, como sempre, né, seja na tomada de decisão privada ou de política pública, a política é mais assertiva também se a gente tem informações. Então, é um setor que já carece, né, de política, anda muito com as próprias pernas, não depende muito aí de políticas públicas, mas das políticas que existem, né, e novas que venham a surgir, esses dados podem auxiliar, né, mostrar o setor para fora, para o resto da sociedade, para os outros setores, para qualquer agente econômico. Então, indo para os números em si, esse é o PIB que nós estimamos lá em 2017, tá? Então, lembrando que a gente precisava dessa referência, e a cadeia gerou um PIB de 7,16 bilhões de reais em 2017. E... Opa, deixa eu voltar aqui.
Tá? 7,16 bilhões é um número significativo, a gente já vai pôr ele em termos relativos, né, o que ele significa, mas, antes de qualquer coisa, duas questões metodológicas, né? Como o Renato já adiantou, PIB é diferente de faturamento. Então, se a gente olhar, de fato, quanto a cadeia movimentou, né, somando todo mundo, aí a gente está falando, a gente tem essa estatística também lá no estudo detalhada, é mais de 14 bilhões. Mas aqui o PIB ele é uma medida de valor adicionado ou valor agregado, é uma medida de quanto a cadeia sozinha colocou no nosso PIB brasileiro, né? Então, o quanto ela gerou, descontando tudo que ela consumiu de outros setores, é de fato quanto a cadeia conseguiu agregar em termos econômicos, descontando o seu consumo de outros setores. Então, é um número bem significativo. Uma nota metodológica aqui também, que muitas vezes pode se confundir PIB com lucratividade, tá? Mas o PIB não é um indicador de lucratividade, é um indicador de valor adicionado. Esse PIB, os 7,16 bilhões, ele vai ser utilizado para remunerar todos os fatores de produção envolvidos nessa atividade. Então, vai pagar empregado, pagar juros, aluguel, imposto, tá? E a remuneração do capital. Então, não é um indicador de lucratividade e não é um indicador de faturamento, ou de receita, ou de valor bruto de produção, que são nomenclaturas bem utilizadas também, né? E o PIB, ou essa adição ou agregação de valor, é a forma mais correta de você ver a dimensão de uma cadeia dentro do sistema econômico. E nós temos esse PIB, né, ou a adição de valor para cada etapa da cadeia. Tá? Esses dados são discutidos com bastante detalhe no nosso material. Né? Então, temos quanto que o insumo agregou, depois, quanto que as flores, descontando tudo que elas consumiram de insumos, quanto elas agregaram. A parte de atacado e floricultura, descontando as flores que elas consomem, quanto elas sozinhas ali agregaram a mais nessa cadeia. Né? E se a gente for somando isso, a gente vai chegar no valor agregado total da cadeia. Cada elo contribui ali com uma parte dessa agregação. E vocês veem que os agroserviços, né, que é aquele que eu expliquei para vocês, que não é diretamente relacionado com a cadeia, eles são muito grandes, né? Isso é verdade no agronegócio também, é mais verdade ainda na nossa economia brasileira, né? Hoje em dia, 70% do nosso PIB é gerado por serviços, e isso ocorre nas cadeias agropecuárias também. Tá? Então, é toda a renda ali, aqueles 3 bilhões, né? Toda a renda que foi gerada por atividades, né, bancárias, jurídicas, de marketing, de comunicação, enquanto elas prestavam esses serviços para a cadeia de flores e plantas ornamentais. E o que eu acho importante destacar aqui, considerando o nosso tempo, é o que eu coloquei como justificativa para essa visão da cadeia, né? Vejam que, se a gente medisse o PIB só dentro da porteira, a gente estaria subestimando em mais de 5 bilhões o tamanho potencial da cadeia, porque não estaria contando, né, tudo o que continua acontecendo depois que essa flor sai do produtor. Né? Enquanto ela saiu, está percorrendo ali seu fluxo até chegar no consumidor final, PIB continua sendo gerado, emprego continua sendo gerado, e aqui a gente mediu esse todo, né, esse agregado. E, considerando esse número, a cadeia teve um tamanho de 0,53% dentro do agronegócio brasileiro. Né, o PIB da cadeia representou 0,53% do PIB do agronegócio brasileiro naquele ano, o que, a princípio, né, num olhar bastante ingênuo, pode parecer que é um número pequeno, né? Mas a gente está falando de comparando a cadeia de flores com cadeias gigantescas em escala, né? Gigantescas em exportação, que tem agroindústrias enormes, né? A cadeia dos bovinos é gigantesca, tem toda a agroindústria do abate ali, né?
E, mesmo assim, né, a gente está olhando para uma cadeia que é concentrada e, por causa do seu alto valor agregado, ela consegue chegar nessa representatividade de 0,53, mesmo comparando com cadeias como soja e bovinos, né, que são gigantescas. E uma forma da gente enxergar essa maior produtividade, esse maior valor agregado, é olhar o PIB per capita, né, que é um indicador de produtividade do trabalho, quanto cada trabalhador, aqui é só dentro da porteira, tá? Só na parte agrícola, quanto cada trabalhador gerou de PIB, em média. E a agropecuária, em 2017, como um todo, tinha um número aí de 20 mil para cada pessoa, como se cada trabalhador gerasse isso de PIB. E para flores e plantas ornamentais, esse número foi 76% maior, refletindo essa alta agregação de valor que vocês conhecem, né, muito bem. E os números de emprego, nós mensuramos que 211 mil pessoas estavam trabalhando na cadeia em 2017, e isso... Todo tipo de trabalhador, desde o assalariado até o empresário que tem seus empregados, até aquele que trabalha sozinho no seu negócio, mas que é um autônomo, né? Mas considerando ali todos os elos, desde antes da porteira até a parte de agroserviços, mais de 200 mil pessoas foram responsáveis, né, digamos assim, por gerar esse PIB. E como é uma cadeia que usa muita mão de obra, né, e desde o campo até nas atividades que vêm depois, que essa parte comercial e de serviços usa muita mão de obra, em termos de empregabilidade, a cadeia chega a representar 1,17% do agronegócio brasileiro. Tá? É mais do que representa em termos de PIB, porque tem essa característica de usar muita mão de obra. Nós temos a distribuição, né, desses 211 mil pessoas, os números vão ser divulgados detalhados também, acompanhados, né, 20% aí está no campo, uma parte está na parte comercial, né, 40% está no atacado ou no varejo, em serviços e nos agroserviços. Tá? Esses números são detalhados, vão ser detalhados e explicados nos nossos relatórios. E para a gente trazer a estimativa preliminar de 2011, eu vou fazer só um passo prévio, porque esse número, os 7,16 bilhões, que é o que a gente estava conversando, são números não corrigidos pela inflação, né? Estão a preços lá de 2017. E são eles que estão no relatório, né? Por isso que eu deixei enfatizado aqui. A gente analisa, né, quem procurar ali no site vai achar esse 7,16 agora. Se a gente corrige ele pela inflação, traz para preços de 2021, esse mesmo 7 ele seria 9, tá? A preços atuais, mas referente lá ao ano de 2017. Agora a gente pode comparar com o PIB que a gente colocou como prévia para 2021. Daqueles 9 corrigidos pela inflação que a gente tinha em 2017, estima-se que a gente tenha chegado a quase 14 bilhões de PIB em 2021. Tá? Isso representa um crescimento real de 51%, e para a gente ter uma ideia, né, comparar, no mesmo período, o agronegócio cresceu 39%. Então, a cadeia aumentou ali a sua participação dentro do agronegócio brasileiro nesse período. Os dados de 2021 não estão sendo divulgados ainda, tá? Eles vão entrar numa etapa aí nas próximas semanas, que a gente vai divulgar e analisar esses dados, são realmente uma prévia. E a agropecuária, né, que foi muito favorecida por um boom de preços recentemente, teve um aumento de 81% aí acima do que a gente observa para a cadeia de flores em termos de PIB. Né? Cresceu mais com o agronegócio, um pouco menos do que a agropecuária em si, que foi muito favorecida pelos preços. Mas, então, esses são os dados, né, 2017 e 2021. E isso é a primeira etapa, né, do nosso estudo, que a gente está bem satisfeito, né, mas ainda estamos na metade do percurso.
Esses dados, eles, assim que a gente acabar aqui o seminário, eles já vão estar disponibilizados para download lá no site do CPEA, o relatório, né, a análise, release da imprensa, vai estar tudo lá para download disponível. E a gente vai continuar ali na mesma página, né, dentro do CPEA, dentro do site do CPEA, agora tem uma página ali dedicada só à cadeia de flores e plantas ornamentais, e tudo que sair de novidade vai ser divulgado naquela página e também, enfim, nas redes sociais e para a nossa lista de e-mails, né? Então, acompanhe que também teremos uma atualização contínua desses números. E outros estudos, né, braços desse também vão surgir. A gente espera ainda gerar muito conhecimento ali para a cadeia de flores e plantas ornamentais por meio dessa parceria. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado, Nicole. Parabéns aí pela apresentação, né? Acho que é fruto aí de um trabalho aí de mais de um ano já, de bastante pesquisa, levantamento de dados, né? E, novamente, aqui o agradecimento a todas as entidades, associações, e a gente fez um farto levantamento não só presencial, mas também de literatura, de publicações, e aqui só estão os principais, mas também foram pesquisados dados publicados nesses anos todos pelo SEBRAE, pelo SENAR, pelo SENAC, pelas associações de produtores e diversos estados. Então, a gente procurou abranger o máximo possível. E outro ponto importante também é dizer que isso até trouxe um pouco de satisfação para o próprio Ibraflor, que os dados e os números com os quais a gente trabalhava, já vinha trabalhando, não estavam tão fora, né? Que era sempre um grande receio nosso. Será que nós fizemos? E os dados que a gente vinha trabalhando estavam até bastante próximos a isso, mas agora, dessa forma, com esse levantamento, com esse trabalho, foram referendados e chancelados, né? E aí a nossa ideia é agora a gente cada vez aprofundar mais e levar isso, e dessa forma, com dados tão consistentes, ter amplas condições de chegar para a obtenção de linha de seguros, para linha de financiamentos, tanto de custeio como investimento, abordagens das mais diferentes formas. Então, muitas vezes, esses tipos de dados são muito pedidos para a gente pelo Ibraflor, por exemplo, de empresas no exterior interessadas em investir no Brasil. Então, precisa... foi feito um levantamento. Tá, mas quem fez? Qual é a base disso? Então, dessa forma, assim, fica muito mais fácil, é um dado oficial, que aí uma empresa, por exemplo, quantas e quantas vezes a gente já teve, eu estou pensando em investir no Brasil, talvez valha a pena colocar a linha dos meus produtos ou serviços, e dessa forma não. Agora a gente tem uma base, tem uma consistência. Então, esse realmente é um grande avanço para o nosso setor. Queria saber se alguém de vocês tem alguma pergunta, alguma colocação. Por favor, Teio, se puder vir até aqui à frente, aqui é o microfone. Vamos encurtar a história, vai. Está funcionando. Boa tarde, Nicole. Meu nome é Theo Brecht, eu sou do Sítio Colibri, produtor, também sou do RBB, organizador da Hortitec, entre outras. Eu podia participar, ou acompanhar, talvez maior, ver todo o desenvolvimento de números do setor. Até 2002, 2004, era basicamente estimativas, chutes. Aí, na Câmara Setorial, se não me engano, em 2008, foi colocado no planejamento estratégico que era muito importante criar dados do setor. E como se cria dados do setor? Era difícil, porque não tinha nenhuma entidade oficial onde a gente poderia ir. E aí a gente teve talvez a sorte de conhecer o trabalho do Marco Faves, né, do Market Strat. A gente conseguiu verba através de uma
emenda parlamentar com o deputado João Giabi na época, e a gente conseguiu fazer uma pesquisa que o MarketStrategy fez para nós. Foi a primeira vez que a gente tinha dados do setor que era, vamos dizer, tinha credibilidade até para mim. Até lá, eu mesmo sempre olhava, tá, o número está bonito, mas é só papel. E agora, com este desenvolvimento que agora o Ibraflor conseguiu, eu queria aqui agradecer muito a Ibraflor, especialmente Matheus e Renato, que encabeçaram isto, que conseguiram finalmente, em vez de ter uma fotografia, que a gente tem com MarketStrategy, a gente agora tem um filme que continua, não para mais. Então, pessoalmente, eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, com o trabalho que vocês conseguiram, com credibilidade que vocês com isto dão para o nosso setor, e que a gente pode agora usar desses números de uma forma diferente. Em vez de falar, olha, eu acho que é tanto, agora podemos fazer, olha naquele site do IBGE, olha no site do CPEA. Muito obrigado e parabéns. Meus aplausos. Eu fico, pessoalmente, em nome do CPEA, muito satisfeita com esse feedback, né, já aqui, e inclusive dizendo que nós utilizamos o trabalho do MarketStrategy, né, foi por isso que é importante esse desenvolvimento contínuo, né, foi um primeiro passo que foi dado lá há alguns anos atrás e que nos ajudou em toda essa construção que a gente tem hoje, e espero também que vocês utilizem demais esses números, que sejam úteis. Legal, obrigado, Teo, também pelas suas palavras. Temos mais uma pergunta aqui. Nicole, boa tarde. Primeiro, parabéns pela apresentação. Muito feliz em te ver aqui, né? A gente colega de escola. E aí, assim, antes de vir para cá, eu fiz também, né, uma dissertação de mestrado, estudando cadeias agroindustriais focada em flores e plantas, né? E uma dificuldade muito grande que, pelo que eu entendi, vocês também atravessam ainda, é a falta de dados e a falta de estudos anteriores. E, estando agora aqui enquanto cooperativa, do outro lado, também é difícil a gente trabalhar, ter ideia, se a gente não tem esse apoio de pesquisa, né? Então, assim, como que você enxerga que a gente, nesse elo assim, mais ativo da cadeia, poderia ser mais atrativo para pesquisadores e para o pessoal olhar um pouco mais para a gente, porque acaba virando um ciclo vicioso, né? O aluno, às vezes, pode até ter interesse em estudar e olhar, mas quando vai buscar referência, não encontra nada, e aí fala, vou fazer outra coisa que tem mais referência e acaba sendo mais fácil. Então, como que você vê que a gente poderia ser mais atrativo e ter esse olhar de pesquisa, seja de aluno de graduação, de mestrado, para o nosso setor? Bom, obrigada pela pergunta, e também como fiz mestrado e doutorado, muitos alunos acabam optando por esses caminhos mais fáceis, né? Então, que realmente tem muita informação. Mas existem muitos teimosos também, e o primeiro passo aqui a gente está dando, né? Claramente o desafio é maior, não o primeiro passo, né? A gente já teve outros passos, né? Mas eu acredito que exatamente com essa divulgação vai atrair olhares, não tem outro jeito, e o que o elo mais ativo da cadeia pode fazer é colaborar com esses pesquisadores, porque muitos vão atrás, né, para conseguir, como a gente tem pouco dado ainda, né, essa vai ser uma série que está sendo construída, mas falta referência ainda mesmo. A gente precisou de muito apoio técnico e conversa com agentes do setor. Esse suporte para os pesquisadores, como pesquisador, eu digo que ajuda bastante, e por meio também do feedback de vocês que vão estar utilizando em relação aos nossos dados. Então, se está achando que tem algo ali que poderia melhorar, que não está muito bom, o canal com o CPEA é sempre aberto, a gente sempre considera essas críticas, né, construtivas que chegam e, às vezes, adota a metodologia, e o dado vai se tornando cada vez melhor, mais robusto e mais utilizado. Eu acredito que é um círculo virtuoso que a gente está iniciando aqui, né? Tá ótimo, então. Nicole, mais uma vez, muito obrigado. Queria pedir ao Matheus para vir aqui à frente, para te entregar também uma lembrança, agradecendo muito aí a sua apresentação.
Trabalhar com essa cadeia é muito bom. Obrigada, Matheus, pela parceria.